Sonhe alto porque o seu Deus é grande. Quem disse que você não pode? Quem colocou limites nos seus sonhos? Se Deus é infinito, por que você tem medo de acreditar no impossível? Abraão sonhou com um filho quando já não havia mais esperança. Moisés sonhou com a liberdade do seu povo, mesmo diante do faraó. Davi sonhou com a vitória, mesmo sendo apenas um jovem pastor diante de um gigante. Todos eles confiaram em um Deus que não conhece barreiras. Se o Senhor plantou um sonho no seu coração, Ele mesmo abrirá o caminho. Não olhe para os obstáculos, olhe para o Deus que derruba muralhas. O tempo de Deus não falha e no momento certo Ele transformará sua fé em realização. Mas lembre-se, sonhar com Deus é também caminhar com Ele. José sonhou com o governo, mas antes precisou passar pelo poço e pela prisão. Cada fase foi parte da preparação para o que viria. Talvez você esteja em um tempo de espera, mas não desanime. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando nos detalhes. Então sonhe, creia e siga em frente, porque o seu Deus é grande e nada é impossível para Ele. Sonhe alto porque o seu Deus é grande. Quem disse que você não pode? Quem colocou limites nos seus sonhos? Se Deus é infinito, por que você tem medo de acreditar no impossível? Abraão sonhou com um filho quando já não havia mais esperança. Moisés sonhou com a liberdade do seu povo, mesmo diante do faraó. Davi sonhou com a vitória, mesmo sendo apenas um jovem pastor diante de um gigante. Todos eles confiaram em um Deus que não conhece barreiras. Se o Senhor plantou um sonho no seu coração, Ele mesmo abrirá o caminho. Não olhe para os obstáculos, olhe para o Deus que derruba muralhas. O tempo de Deus não falha e no momento certo Ele transformará sua fé em realização. Mas lembre-se, sonhar com Deus é também caminhar com Ele. José sonhou com o governo, mas antes precisou passar pelo poço e pela prisão. Cada fase foi parte da preparação para o que viria. Talvez você esteja em um tempo de espera, mas não desanime. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando nos detalhes. Então sonhe, creia e siga em frente, porque o seu Deus é grande e nada é impossível para Ele. Sonhe alto porque o seu Deus é grande. Quem disse que você não pode? Quem colocou limites nos seus sonhos? Se Deus é infinito, por que você tem medo de acreditar no impossível? Abraão sonhou com um filho quando já não havia mais esperança. Moisés sonhou com a liberdade do seu povo, mesmo diante do faraó. Davi sonhou com a vitória, mesmo sendo apenas um jovem pastor diante de um gigante. Todos eles confiaram em um Deus que não conhece barreiras. Se o Senhor plantou um sonho no seu coração, Ele mesmo abrirá o caminho. Não olhe para os obstáculos, olhe para o Deus que derruba muralhas. O tempo de Deus não falha e no momento certo Ele transformará sua fé em realização. Mas lembre-se, sonhar com Deus é também caminhar com Ele. José sonhou com o governo, mas antes precisou passar pelo poço e pela prisão. Cada fase foi parte da preparação para o que viria. Talvez você esteja em um tempo de espera, mas não desanime. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando nos detalhes. Então sonhe, creia e siga em frente, porque o seu Deus é grande e nada é impossível para Ele. Sonhe alto porque o seu Deus é grande. Quem disse que você não pode? Quem colocou limites nos seus sonhos? Se Deus é infinito, por que você tem medo de acreditar no impossível? Abraão sonhou com um filho quando já não havia mais esperança. Moisés sonhou com a liberdade do seu povo, mesmo diante do faraó. Davi sonhou com a vitória, mesmo sendo apenas um jovem pastor diante de um gigante. Todos eles confiaram em